Olá, pessoal. O que te impede agora de ser aquilo que você gostaria de ser? De realizar seus sonhos? Quais são os seus principais tiranos que te impedem de caminhar? Essas são algumas questões que estão hoje na crônica do livro Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Meu nome é Jussara Gontoff, sou aluna voluntária da Escola Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica, e convido vocês a lerem esse livro, a acompanharem diariamente uma crônica por dia e refletirem um pouco sobre as suas vidas. Quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, autora desse livro, recomendo dar um Google no nome dela. Tem muitas palestras gratuitas no YouTube. Quem não conhece a Escola de Filosofia Nova Acrópole, também pode dar um Google, www.novaacropole.org, e você pode conhecer um pouco mais da escola e, se te interessar, quem sabe visitar e se transformar também num aluno. Independência ou morte? Se existe um tema caro ao nosso tempo, é o da independência e da liberdade cantados em AM e FM como um dos maiores, se não o maior objetivo da vida. A parte a consideração de que ter um valor como sentido de vida já é algo raro e louvável, não posso deixar de me perguntar do que as pessoas querem tanto do que é que as pessoas tanto se querem libertar. O filósofo Platão costumava falar que quem fala muito de comida deve estar faminto, e quem fala tanto de liberdade. Claro que surgirão as sempre pertinentes colocações da lista interminável de tiranos que submeteram e submetem a humanidade em todos os tempos e que provocam com justiça a nossa indignação de caráter político, religioso, etc. Mas, se me permite, a liberdade, vamos ser objetivos? O que submete você agora, aqui, neste momento? Trocando em miúdos, o que te impede agora de ser aquilo que gostaria de ser, ou seja, de realizar os seus sonhos? Para não dizer que faço perguntas constrangedoras e que não obedeço ao clássico preceito do ensinamento mediante o exemplo, vou tomar a iniciativa e vou dizer-lhe quais foram os principais tiranos, entre aspas, com os quais tropecei na vida, ou seja, que me impediram de caminhar e me realizar na velocidade e na medida com que sonhava. A desorganização, a preguiça, a impulsividade, que cruel esta, a falta de paciência comigo e com os demais, a falta de aceitação do ponto de partida que a vida me oferecia, o excesso, para não dizer que só falei de faltas, de tagarelice mental, de instabilidade emocional, etc, etc. Ufa! Um verdadeiro exército, uma turma boa de briga e de algemas. Nem reunindo todos os desafetos da minha vida inteira, conscientes ou não, conseguiria somar o prejuízo que apenas um destes me causou. Jean-Paul Sartre costumava dizer: o inferno são os outros. Neste caso, parece que o cárcere também são os outros. Será mesmo? Já sei. Embutidos nas minhas limitações estão os traumas e feridas que os outros me causaram, portanto, eles são os responsáveis. Assim como, por detrás do leite derramado, está embutido o leiteiro desastrado. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de tomar o pano e o rodo e o limpar o bendito leite que se espalha e suja o chão. Além do mais, havia outras pessoas por aqui quando passou o desnorteado e pobre leiteiro, mas ele esbarrou apenas em si. Por que será?
Esperar que o universo, que por definição é dual, supere essa fraqueza para que só haja leiteiros atentos, pessoas gentis e bem-intencionadas e dias suavemente temperados, é fantasia e fuga. Se é que isso pode ser chamado de fraqueza, não está bem dentro do nosso departamento corrigi-la. Desculpa, vou tossir. Já a nossa fraqueza, esta sim, está bem no nosso escaninho de trabalho mais próximo. Abre aspas. Escravo é o que luta contra o que não depende dele e no que depende dele nada faz. Frase do filósofo Epíteto, que curiosamente era um escravo romano. Pelos vistos, não levava esse título muito a sério. Protestar pela liberdade? Que boa ideia! Vou fazê-lo hoje mesmo da forma que me parece mais urgente e premente. Tomarei o mais vermelho dos meus batons e escreverei em letras garrafais no meu espelho: reaja, reaja, reaja. Se necessário, tenho batons vermelhos em estoque para emprestar, se quiser dar vazão à sua justa indignação libertária. Verdade seja dita, independência ou morte é um bom tema. Todos morremos um dia. Será que não abateremos nenhum obstáculo interno antes disso? Lembro-me dos clássicos do faroeste, nos quais o protagonista, ousado, desafiava o inimigo com as mãos nas cartucheiras. Posso morrer, mas levarei muitos comigo. Muitos? Bem, não sou exatamente John Wayne, mas um ou dois pelo menos, quem sabe. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Sêneca. Ela acaba com essa citação. Então temos aqui assim, um retrato muito claro nosso. Muitas vezes colocamos a responsabilidade nos outros de coisas que estão acontecendo na nossa vida. E eu quero começar falando sobre isso. É fácil responsabilizar o leiteiro que não era tão bom e que fez com que o leite derramasse, responsabilizar o outro por traumas e feridas que aconteceram e me causaram tanta coisa, como está dizendo aqui, e por isso eu tenho limitações. E aí eu terceirizo a responsabilidade, e ela diz aqui, né? Portanto, eles são os responsáveis, entre aspas. Mas, como ela própria escreve aqui, precisamos primeiro limpar o bendito leite, né? Ali a coisa está acontecendo, então vamos limpar isso que tanto nos faz sentir. Entre aspas, também esse tanto nos faz sentir. Às vezes é um emocional em excesso, como ela também vai dizer depois, né? Ou, na verdade, antes, ela diz aqui, né? Quais são os nossos principais tiranos? E entre aspas está o tirano, porque eles também nos ensinam. Então há que se entender que esses tiranos, na verdade, são amigos que nos ensinam o que precisamos corrigir. E ela diz aqui, né? Por exemplo, ela, desorganização, preguiça, impulsividade, falta de paciência com ela e com os demais, falta de aceitação do ponto de vida que a vida oferece no aqui e no agora, é agora que temos para começar, não adianta o que já foi, o excesso, tagarelice, instabilidade emocional, aqui ela vai falar do emocional que eu acabei de dizer. E esses são os tiranos, esses são os que nos escravizam, nossa mente, as nossas emoções, e o que impede agora de nós fazermos aquilo que sonhamos. E ela diz, é uma coisa logo no primeiro parágrafo também interessante, né? Quanta gente hoje não tem um valor como sentido de vida. E se não se tem esse valor como sentido de vida, que liberdade se está questionando, né? Você tem sede do quê? Você tem fome do quê, de fato, né?
O filósofo Platão, ela cita, dizia exatamente isso: quando a pessoa fala muito de alguma coisa é porque aquilo está faltando nela mesma. Então, essa ideia aqui, né, de falar tanto sobre a liberdade sem que você realmente entenda o que isso significa, e nesse sentido essa citação também do Epíteto é sempre boa, né? Epíteto, que era um filósofo que era escravo, dizia isso, que escravo é quando você quer mudar algo, né? Que está fora, que não compete a você, mas no que diz respeito a você, você não faz nada. Esse é o verdadeiro escravo, né? Então, temos que reagir, sair dessa ideia, dessas fantasias e dessas fugas. O mundo é dual, diz ela aqui. Temos que saber disso. Não vamos encontrar na nossa frente só pessoas boas, bem intencionadas e gentis, mas se aquilo está acontecendo com você, a pergunta é: por que será? Por que o leiteiro esbarrou, né? Você acabou comprando esse próprio leiteiro. Então, ela ensinando aqui também que as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para um aprendizado. Então, olhe para o que está acontecendo nessa vida e certifique-se de fazer morrer os seus defeitos antes de você. Pelo menos um, diz ela aqui, eu adoro essa frase do Sêneca: procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Muito boa essa frase aqui, a gente pode colocar no espelho, né? Reaja, 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 ou posso morrer, mas levarei muitos comigo, muitos inimigos. E sabemos já quem são os nossos inimigos, né? Se não sabemos, precisamos pensar um pouquinho mais na nossa vida e perceber o que realmente está nos impedindo agora de ser aquilo que gostaríamos de ser. E realizar os sonhos. Temos um sonho, temos valores, sabemos o que queremos construir com a nossa vida. Isso é a verdadeira liberdade: saber o que somos, saber o que queremos construir e poder caminhar em direção àquilo para o qual nascemos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.